Copa do Mundo é um torneio de 36 dias e para quem chega até a final, 8 jogos. Então se o Neymar não consegue jogar 12 dias depois de um jogo de 90 minutos, o que isso dá de sinal para você levar um atleta que numa Copa do Mundo jogaria uma partida a cada 4 dias? Quando o Neymar não participa de um jogo por controle de carga, mesmo depois de 16 dias sem partida, a comissão da seleção entende, poxa, se ele precisou esperar 20 dias entre um jogo e outro, como que eu vou levar ele para fazer 2 jogos em 8 dias? 12 dias, né? Eu acho que está muito claro que o Neymar não consegue chegar em condição física de disputar uma Copa do Mundo para ser um jogador referência e para jogar todos os jogos. A gente tem que começar a debater a partir daí. Se ele tiver porque a gente começa a debater para 20 minutos, meia hora, eu acho que vale a pena levar. Neymar está fora do jogo entre Mirassol e Santos por conta de um desgaste muscular. Justamente no dia em que Ancelotti iria observar o camisa 10 em ação para uma possível convocação para os amistosos da seleção brasileira. A mídia não se calou e vem reagindo fortemente a esse assunto. E hoje você vai conferir tudo o que rolou nesse debate. Unanimidade, né? Um dia de um fato curiosíssimo, né? Curiosíssimo. O jogo é à noite, licença poética, né? Mas o Ancelotti estará no Maião. Numa semana de Champions, que é o ambiente da vida dele, né? Que tem City e Real Madrid, do Colley já participou tanto. Ele escolheu Mirassol para estar nessa terça-feira. O objetivo era claro, né? Ver o Neymar. O Ancelotti vai, Rodrigo Caetano vai também. O Neymar não vai. E é óbvio que isso dá o que falar, porque na próxima segunda-feira é a última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo. Caio Mota acompanha. Eles confirmaram, Caio? O quê? Que vão mesmo? Vão. Pegaram avião hoje de manhã no Rio de Janeiro. Ah, já foram. Desce em Rio Preto. Não tem chance de dar uma ré ele em cima desse avião? Não. Desce em Rio Preto, pega um carro, vai a Mirassol, dorme lá e volta no dia seguinte. Porque se o Neymar não está jogando, quais seriam os outros atrativos para ver em loco, assim, para o treinador da seleção brasileira às deve vésperas? ter um ótimo restaurante em Mirassol, o hotel deve ter uma internet incrível. Caio vai responder pra gente. Cara, assim, mas pelo menos eu ouvi que eles manteriam a viagem em respeito aos clubes. Porque você não avisa para nenhum jogador, vou aí te ver. Vou lá ver um jogo. Não avisaram o Neymar, vou aí ver você. Apenas comunicaram que eles iam a Mirassol. Foi público, né? Que eles iam a Mirassol. Mas aí o Caê vai explicar por que o Ancelotti vai e o Neymar não vai. Tudo bom, Caê? Tudo certo? Então, mantida essa conexão Canadá-Mirassol, né? Porque o Ancelotti, depois do Carnaval, foi ver a família no Canadá, chegou ao Rio e, como o Rizek falou, a gente até trouxe um pouco antes da CBF divulgar esse planejamento de ir a Mirassol ver o Neymar. Quando que a CBF divulgou? Divulgou ontem, início da tarde. Mas a gente já sabia antes, a gente né? publicou uma horinha antes, meia horinha antes, e aí eles divulgaram. E aí logo depois saiu também a notícia de que o Neymar seria poupado, e seja pela divulgação, seja por ser até um modus operandi um pouco natural desse ciclo de fazer visitas em loco, a CBF, por mais que internamente tivesse aquela sensação de, putz, viagem perdida, agora vamos fazer o que é lá e tal, externamente, até mesmo por respeito aos clubes, foi mantida a visita, até conversei com algumas pessoas, tentaram ir pelo caminho de que, poxa, o Mirassol é um clube que vai defender o Brasil na Libertadores, então uma visita também nesse sentido de relacionamento, mas não custa pontuar de que esse tipo de visita, por exemplo, não foi feito aos clubes do Rio de Janeiro. Nunca foi ao Ninho do Urubu fazer uma visita, ao CT do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. Então, a própria CBF também, quando ela divulga os jogos que serão acompanhados em loco, ela divulga como observação em loco. Então, assim, tá claro que era para ver o Neymar, a gente tem essa informação, e aí gera uma frustração que traz consigo algumas informações de bastidores que eu acho que são importantes para entender o todo, né? Uma questão que não é muito compreensível, mas é um posicionamento de parte a parte. O lado do Neymar, o lado do Santos e o lado da CBF, eles não têm esse contato tão constante. Eu acho que esse episódio escancara isso. Então, assim, por mais que haja assim, um monitoramento ali dentro, a gente escuta muito de que o Neymar não tem privilégio, o Neymar é um jogador como qualquer outro, então não há esse monitoramento para entender, até porque se houvesse, saberia de que ele não iria para o jogo. Então isso fica um pouco evidente. E também a questão da convocação da próxima segunda-feira. Falou-se muito quando o Rodrigo machucou sobre abrir uma vaga para o Neymar. Acho que é importante deixar claro que o Neymar ele compete com ele mesmo.
Não existe assim, abrir uma vaga a mais para o Neymar. Se o Neymar estiver bem, o próprio Ancelotti fala isso muitas vezes, ele vai para a Copa do Mundo. A questão é que o Ancelotti já está aqui há 8 meses e até esse momento, na percepção da comissão técnica da seleção, esse nível de estar bem fisicamente, de estar bem podendo entregar, ele ainda não chegou. E quando o Neymar não participa de um jogo por controle de carga, mesmo depois de 16 jogos, 16 dias, foi 26 de fevereiro. 16 dias sem partida, a comissão da seleção entende, poxa, se ele precisou esperar 20 dias entre um jogo e outro, como que eu vou levar ele para fazer 2 jogos em 8 dias? 12 dias, né? 12 dias. É quinta-feira da semana passada. Quinta-feira da semana passada, então, 14, mas aí até o jogo de domingo vai dar 18 dias. Sim. Um pouco mais, hoje ele completa exato. 12 dias, hoje ele completa 12 dias. E aí fica essa percepção, assim, a gente não está aqui para profetizar nada, não dá para dizer que ele não vai ser convocado na segunda-feira, mas diante de todo o cenário que a gente tem de bastidor e de conhecimento, eu acho que é improvável que ele seja convocado para esses jogos contra a França e Croácia, o que não quer dizer que ele perde espaço ou tamanho para a Copa do Mundo. Mais uma vez, o que o próprio Ancelotti já fala muitas vezes, a disputa do Neymar é com ele mesmo. Mas e ele vai ter cartucho, agora, né, cara? vai ter agora mais 2 meses. Agora, no campo da opinião, eu acho que ele perde. Mas vamos debater. O Neymar jogou 3 partidas esse ano, né? Contra o Velo, no dia 15, ele entra no intervalo, joga o segundo tempo. Aí jogou 7 dias depois contra o Novo Horizontino, dia 22, jogou 90 minutos, não jogou bem, perde uma bola, inclusive, que origina o gol da classificação do Novo Horizontino para a semifinal. Esse ainda é contra o Velo Clube, né? Na Vila Belmiro. E aí, 4 dias depois do Novo Horizontino, jogou contra o Vasco, no dia 26. Então ele fez 3 jogos, né? Então, e aí vai muito bem, né? Contra o Vasco fez 2 gols e acho que jogou bem. Teve gente que opinou que jogou mal, eu acho que ele jogou bem, na Vila Belmiro. Então ele jogou dia 15, dia 22, dia 26. Hoje, 12 dias depois, seria o quarto jogo. E eu acho que é natural que o Ancelotti queira vê-lo hoje, porque domingo é véspera da convocação, cara. Ele não vai decidir a convocação domingo à noite. Só que o Ancelotti vai para o Maião e o Neymar não. Quem veio para o Seleção, depois de um bom tempo sem fazer o programa, foi o Paulo Andrade. É muito bom tê-lo de volta aqui, Paulo. Bem-vindo, cara. Controle de carga. Controle de carga, de 1 ano e 11 meses. A última vez que eu estive aqui. Bem-vindo, cara. Espero que não dure tanto a próxima. Também espero. Então, é muito complicada a situação, né? Porque a CBF não tem como justificar, na prática, a presença do Ancelotti hoje no Maião a partir do momento em que o Neymar não está. Mas alguém negou que era para ver o Neymar? A CBF trata como praxe, entendeu? Não é oficial, claro, né? mas assim é óbvio, né, gente? Por exemplo... mas ela nunca disse que vai a um jogo para observar... Sim, mas hoje é óbvio que era para ver o Neymar. Por exemplo, não, mas você vai em confrontos em que você tem a possibilidade de jogadores que estão performando para serem chamados. E o Neymar tem tamanho para o Ancelotti estar no Maião hoje. Sim, lógico que tem. Agora, se você tira o Neymar desse jogo, o Santos tem alguém? Exato, essa é a questão, né? Não vejo ninguém. Não. O Mirassol tem? E tem um ponto. Se você não divulga, lado a lado. Se você não divulga que vai, você pode deixar de ir. Então, você tem também qual a necessidade, até que ponto você divulgar que vai é interessante. Enfim, é um protocolo que foi seguido assim, mas só para o Paulo falar também. Bahia e Vitória, por exemplo, vai ter gente da comissão e tem apenas o Juba na pré-lista. Mas tem alguém, entendeu? Nesse caso agora não teria ninguém. Paulo, pode se divertir, Paulo. Quem que o Ancelotti vai observar hoje? Então, desses aí... Forçando um pouquinho o brasão. Forçando, né? Forçando um pouquinho o brasão. Cara, primeiro que eu acho assim, eu acho que técnico da seleção brasileira ou de qualquer seleção tem que estar nos estádios, né? Não, mas em estádios, ele está, estádios claro, que você consiga enxergar alguém com possibilidade de ser convocado. Eu, por exemplo... Nada contra o estádio Mirassol. Claro, o Mirassol poderia ter uma seleção e ele vai lá em Mirassol e assiste. Ou vai jogar contra o Cruzeiro, hoje, jogadores que vestem outras camisas de outros times. Mas... Foi uma escolha da CBF que o Ancelotti frequentasse estádios brasileiros nessa passagem de tão pouco tempo. Eu, por exemplo, se fosse ele, e é fácil falar na teoria, né? Nunca dirigi time nenhum, muito menos a seleção brasileira. Mas se eu fosse ele, por exemplo, eu estava na Europa essa semana. Então se fosse o Ancelotti, eu teria escolhido, vou para a Europa. Vou ver os brasileiros nas competições europeias. Ele pode ver a segunda perna, né? Ele optou, mas antes da convocação, que é a segunda. Ele optou por estar aqui e hoje estar no Maião. Então eu acho que é muito simbólico que o Neymar não esteja. Não é uma coisa qualquer a ausência do Neymar hoje, mas, Paulo... Tão simbólico a ponto dele poder usar o jogo de hoje, a presença dele lá e o Neymar não, para dizer, não convoquei, quando eu fui ver ele não estava. Ele tem isso.
Ele pode ter isso. Ele tem argumento agora, Ele tem argumento, porque eu fui lá vê-lo, né, pessoalmente. É importante para um técnico ver um jogador no campo e ele não estava lá, e ele não jogou. Mas é muito esquisito. 12 dias depois, você controlar a carga. Tudo bem, o Santos escolheu dos 2 jogos o mais importante, claro, um clássico em casa contra o Corinthians no domingo. Mas são 12 dias. Né? Depois dessa sequência de 3 jogos, de 2 jogos e meio, num curto espaço de tempo, né, no espaço de uma semana, grosso modo, você fica 12 dias fora e tem de escolher por controle de carga um jogo que é 4 dias depois e não pode atuar nesse que seria pessoalmente tão importante, priorizou um objetivo o clássico, né? gigante. Sim, olhando para o Santos, para os objetivos do Santos, tá perfeito. Eu só acho que são 12 dias, é muita coisa. Mas nem sei se para o Santos é tão perfeito assim, né? Porque é um jogador muito importante, é a referência. Exato. É óbvio. E pós-Corinthians, como é que é a semana? Tem jogo na quarta também? Tem jogo no meio da semana. Tem jogo no meio de semana, né? Tem jogo no meio de semana e final de semana para depois apresentar para a seleção brasileira. Isso. É igual você ser convidado para um aniversário, eu vou pagar uma passagem no meu bolso para o aniversário do meu amigo lá em BH. Eu moro no Rio. Aí, chegou no aniversário, tá todo mundo lá, menos meu amigo. Não foi, não. Ele resolveu, em cima da hora, ir para a Europa com a família. Então, ficaram só uns amigos aqui e você tá ali, na festa de aniversário. Por quê, cara? Não tem outra... É legal ele ver os jogos, mas ele foi lá para ver o Neymar. O tratado é o princípio da reciprocidade. Estou vindo para ver um jogador. Aliás, no campo da especulação, faltou a festa de aniversário. Eu entendo a estratégia do Santos, só que para o Neymar, individualmente, eu acho que não é nada definitivo. Acho que ele continua com chance de ir à Copa do Mundo, até porque ele joga muita bola. Só que fica uma coisa meio constrangedora, né? O ponto para mim é como que as partes não se comunicam. Assim, a CBF deveria saber, antes de planejar, que o Neymar não jogaria. Se ele estivesse num contato constante, o que a gente imaginava diante desse monitoramento do Neymar, isso seria já verbalizado e comunicado. Os profissionais que o Neymar levava para a seleção brasileira, hoje não frequentam mais. Não. São preparadores particulares do Neymar. Mas que vestiam a camisa da seleção brasileira em dias... Até o Diniz, sim. O Rodrigo Caetano para cá. Confesso que eu fiquei sabendo no fim de semana que o Ancelotti ia a Mirassol e ontem que o Neymar não ia. Né? Não foi feito um anúncio oficial. E eu achei super normal, Eli, super normal. Você falou uma coisa que achei excelente aqui, que como a CBF não anunciou oficialmente, apenas jornalistas ficaram sabendo que o Ancelotti ia e não houve um anúncio oficial, nada impediria a CBF... Depois anunciou, vazou antes do anúncio. Mas nada impediria a CBF, quando soube que o Neymar... Remanejar, né? Remanejar e não ir. O que me leva a crer, e aí eu estou meramente aqui no campo da opinião, mera opinião aqui que eu vou emitir, opinião, que manter a viagem é também uma posição da comissão técnica, de fazer questão de ser fotografada, de estar no maião. Eu tô aqui, o Neymar aqui não veio. E não é só o jogo de hoje, gente, não é só a ausência do jogo de hoje. A Copa do Mundo é um torneio de 36 dias e para quem chega até a final, 8 jogos. Dá uma média de uma partida a cada 4 dias, mais ou menos. Então, se o Neymar não consegue jogar 12 dias depois de um jogo de 90 minutos, o que isso dá de sinal para você levar um atleta que numa Copa do Mundo jogaria uma partida a cada 4 dias? Olha os sinais, é claro que isso pode mudar até maio. Como o Neymar é muito talentoso, só que você não convoca só o talento. Né? O corpo do Neymar está dando todos os sinais de que, neste momento, ele está muito mais fora que dentro da Copa. O corpo do Neymar, que fosse só talento, não se discute a convocação do Neymar. Então, o corpo do Neymar está dando todos os sinais de que ele está fora, nesse momento, ponto, muito mais do que dentro da Copa. Tem um ponto que eu acho que é muito importante, a gente falou sobre isso em janeiro e tal. O que a gente escuta muito nos bastidores é de que ele não terá nenhum tratamento privilegiado. Ele é um jogador como qualquer outro. E isso, para mim, soa como... Quando se levanta teorias de que o Neymar com X% é suficiente e tudo mais, o Neymar não vai ter uma boa vontade porque é o Neymar. O Neymar vai ter que convencer realmente de que ele está apto a jogar. O tamanho do Neymar não pesa nessa escolha. Eu acho que momentos como esse de hoje em dia lá e de, teoricamente, expor essa situação, eu acho que conta muito para isso também. Então, porque a gente... muitas vezes fala com a nossa cabeça, eu acho que a gente tem que trazer sempre para o debate a cabeça do Ancelotti, a cabeça da CBF. Essa questão de que se ele tiver X%, ele já é melhor que os outros,
para a cabeça da comissão técnica, isso não existe. Ou ele está no nível dos outros fisicamente, ou ele não vai. Então, assim, eu acho que ter isso em mente, com a cabeça que a gente tem de apuração da comissão, acho que é um ponto de partida, para a gente não ficar também em debates que não vão... E aí, então, mas aí no o debate... sentido de que o Neymar não pode ter privilégio, faz todo sentido, foi o que eu ouvi. Você não avisa para nenhum jogador, estou indo lá te ver. Você pega a agenda de jogos e vai. Então faz todo sentido que não tenham avisado, ó, vou lá te ver terça-feira, hein? Faz todo sentido. Até aqui eu tô achando a postura da comissão técnica super coerente. Inclusive o argumento que eu ouvi, achei... Eu não consegui rebater. Mas por que vocês vão? Em respeito aos clubes, a viagem está marcada, está tudo preparado para receber o Ancelotti, seria muito deselegante isso é claro. Cancelar a ida dele. Então eu tô achando a postura Mirassol é um case, da seleção faz um carinho no Mirassol super também. Coerente, cara. a gente está em março, não é isso? 10 de março. Para a Copa do Mundo, março, abril, maio, 2 meses. Faltam 2 meses e 9 dias para a convocação para a Copa do Mundo. 2 meses e 9 dias. Eu vou levantar uma bola aqui para a gente debater sobre. Eu acho que está muito claro que o Neymar não consegue chegar em condição física de disputar uma Copa do Mundo para ser um jogador referência e para jogar todos os jogos. Todo mundo concorda? Isso ele não consegue chegar. É o que hoje está na cara. Concordo. É o que não consegue chegar. Porém, é uma Copa do Mundo que dá a possibilidade de ter 26 convocados para 23 estarem aptos para o jogo. Não é isso, Caê? São 11 que jogam, mais 11 no banco e um goleiro a mais. Em jogos FIFA podem ir os os 26 para o banco. Então o que a gente está falando é que tem um número considerável de jogadores que vão e que provavelmente nem serão utilizados. Você tem 13 opções de jogadores de linha aí no que eu não banco. sei, Roger. A Argentina usou usou na última Copa, eu fui fazer esse levantamento, pensando como você, eu fui dar uma olhada. O Chelsea usou na Copa do Mundo de Clubes, que ele venceu, 26 jogadores. E a Argentina, campeã do mundo, usou 24. E todos os jogos da Argentina valiam, porque ela perdeu na estreia. Então não teve nenhum jogo que a Argentina podia se dar o luxo de perder. Ela usou os 24 jogadores com o Dibu. Só não usou os 2 goleiros reservas na Copa. O que eu estou querendo levantar em debate de não é ter o seguinte. Privilégios. Sim, e ele sem os privilégios dele, a gente concordou aqui que ele não consegue mais chegar numa condição física que ele consiga entregar 8 jogos, 90 minutos. Os jogos que ele vai estar à disposição. Não, está meio claro. Ou não precisa escolher. Quem vai escolher é o Ancelotti. Não, o que eu falo é a comissão técnica. Sim. Ele não está apto a todos os jogos. Ele não é, sim, ele não e eu acho que nem para iniciar jogo ele consegue. Sim. Enxergando de hoje, a partir de hoje até a Copa do Mundo, no que a gente vê de cenário físico do Neymar, eu acho que ele não consegue nem começar uma partida em Copa do Mundo. Porém, são 26 jogadores. Vocês acham que vale a pena, entre desses 26 jogadores, que o Neymar consiga entregar 15 minutos a cada jogo? 10 minutos a cada jogo? Essa é a grande questão. Eu acho que a gente tem que começar a debater a partir daí. Se ele tiver porque a gente começa a debater para 20 minutos, meia hora, eu acho que vale a pena levar. Então, a gente tem que começar a debater a partir daí. Essa, para mim, é a grande questão. Tipo Zico em 86. 90 minutos. Tipo Zico em 86. É impossível, a gente tem um caso de 2010. Puxando de história, assim, só me ocorre esse no Brasil. Essa meia hora. Então, 20 minutos, 10 minutos, 15, é isso. A gente tem que começar a discutir isso. Ele consegue entregar 20 minutos a cada jogo? Mas ele tem que provar isso. Eu acho que um bom paralelo talvez seja porque essa 2010, é a grande discussão. Em que o Dunga entendeu, e aí é só um paralelo, que em 2010, por exemplo, nesse raciocínio, o Dunga entendeu que não valeria a pena ter o Adriano por 15, sim, mas valeria a pena ter o Grafite e o Neymar por 90. Por mais que o Grafite... Não, Neymar não, Nilmar. O Grafite e o Nilmar não tenham jogado 90. E nem foram utilizados no jogo que precisava. E termina o jogo contra a Holanda com substituições no bolso. E nem Grafite e nem Nilmar entraram. Então, mas aí eu vou sempre trazer aqui o subsídio da cabeça do Ancelotti na nossa apuração, obviamente. Né? Essa percepção de, vou levá-lo para 20 minutos, não é algo que passe na cabeça da comissão técnica. A comissão técnica vai levar 26 jogadores que estejam aptos a jogar em qualquer circunstância ou condição. Então, assim... vai ficar de fora. São 26. Poxa, cara, eu prefiro levar o Martinelli, ou sei lá, o Igor Thiago, que vai estar 100%, do que levar, mesmo que ele não jogue 1 minuto na Copa, do que levar alguém que vai estar 50, 60 para jogar poucos minutos. E eu acho que a partir daí a gente tem que começar a debater sobre isso. A participação do Neymar dentro de uma possibilidade pequena de minutos a cada jogo. Se ele tem condição de entregar isso. Eu acho que o jogador... Porque fica muito claro que ele já não tem essa condição física vou convocar o Neymar porque ele pode jogar 90 minutos a cada 4 dias numa Copa no Mundo, uma exigência de rendimento, com 45 graus no lombo,
Não vai, isso é impossível. A leitura já deu pra gente. Agora, a leitura é o seguinte, vale a pena ter ele como um 25º, 26º jogador, podendo entregar 15, 20 minutos a cada jogo? Esse, pra mim, é o debate a partir de agora. Vou fazer pergunta porque eu acho que o ex-jogador tem uma condição de responder isso diferente da gente, jornalista. Eu citei o Zico porque não me ocorre outro exemplo no Brasil de um jogador que você leva sabendo que não está apto para jogar as Romário partidas. Romário 90. Romário 90. Jogou um jogo só, né? Contra a Escócia. Mas se a gente buscar em outras seleções, eu acho que tem. Não, por ser pelo Brasil. Em outras seleções, eu acho que E não tem. foi um sucesso, né? Não, jogou pelo contra a contrário. Escócia, E depois teve o causou, jogo contra a inclusive, Argentina, o Brasil problemas foi no eliminado. grupo ter levado o Romário machucado em 90, né? Sim. Mas eu te pergunto, e aí, realmente eu não sei a resposta. O Neymar de hoje, não o melhor Neymar, gente. O Neymar de hoje, esse que joga contra o Novo Horizontino, vai muito mal, mas vai bem contra o Vasco. O Neymar de hoje, na sua opinião, tem condição de, num jogo contra uma França, uma Argentina... Porque não precisa do Neymar contra o Haiti, certo? Não precisa. O Neymar de hoje tem condição de entrar 30 minutos contra uma França, uma Argentina, uma Espanha, Portugal e fazer diferença? Eu acho que 30 minutos é muito tempo, mas eu acho que em 15, 20, primeiro que o Neymar é muito definidor, né? Sem É um dúvida. jogador que faz muito gol e tem muita frieza na frente dos goleiros. Se você usa um Neymar em um determinado tipo de posicionamento em que a equipe ajude nesses últimos momentos, né, de precisar de um resultado, de buscar uma bola diferente, ele tem uma bola parada, eu acho que ele pode ajudar. Mas dentro de uma condição física que ele consiga entregar nesses 20 minutos. Porque nem isso, hoje, faltando 2 meses, eu consigo enxergar. Também não. Então eu acho que esse é o grande problema. Você não consegue ter certeza disso. É isso. E o recorte Eu acho do que esse é Neymar? o grande problema. Ele ainda não conseguiu passar pra mim que nem nesses 20 minutos ele pode ser um jogador que faça diferença. Pra isso, eu acho que ainda dá tempo. Mas depende dele. Porque E aí pra quando a levar gente vê essas informações, vai ser poupado aqui, ali ele não pode jogar, tem que ter um cuidado. Pô, o jogo há 4 dias, com 45 graus, jogo no meio-dia, jogando 4 da tarde lá nos Estados Unidos, uma exigência enorme. E tem uma questão que difícil. assim, é um cenário extremamente inédito. A gente está aqui projetando um Neymar que vai como reserva para uma Copa do Mundo. Eu iria como reserva para uma Copa do Mundo. Isso não aconteceu na história dele na seleção. Ele sempre foi titular absoluto e sem ter sequer um experimento. Tipo, essa data FIFA seria importante para isso. Como que ele iria se sentir nessa condição? Um diálogo entre as possível partes que não há o diálogo. Ancelotti levá-lo, digamos, Neymar arrebenta contra o Corinthians domingo. Acho que não tem resposta, mas você acha possível que o Ancelotti leve ele contra a França e a Croácia para testar isso que o Roger falou? Colocar 20 minutos? Assim, eu acho improvável. A gente não pode aqui dizer que é impossível, mas eu acho improvável dentro do cenário e dos sinais que o próprio Ancelotti já deu do que ele pretende como montagem de grupo, né? E aí entra aquilo, assim, a gente fala também de 15, 20 minutos, aí a gente especulando em cima dessas possibilidades. Além do talento do Neymar, a questão dele sem a bola é muito debatida internamente. Tanto que a gente fala de um Neymar reserva hoje do Matheus Cunha. A gente não vai, se você perguntar por Cunha, o Cunha vai falar, cara, o Neymar é um gênio, eu sou apenas um operário da bola. Só que pro que o Ancelotti tem montado como esquema de time, como coletivo, o Cunha entrega muito mais, até sem a bola, do que o Neymar consegue entregar. Então tem todos esses fatores mas a gente está falando num cenário... a gente está falando num cenário... Neymar para reserva. Sim. Não para ser eu acho que titular. esse é o primeiro ponto. Mas a gente está falando num cenário em que o Cunha, obviamente, vai entregar muito mais fisicamente do que o Neymar. Vai ter muito mais recomposição, vai ser muito mais solidário, isso é óbvio. Mas a gente está falando em cenários de dificuldade. Eu não estou falando em cenários que a seleção brasileira está ganhando e precisa ter essa recomposição, fechar a casinha, está sofrendo, aí você bota o Neymar ali para ajudar a acompanhar o lateral adversário. Aí não é essa a leitura. Isso que É eu uma lembrei do leitura, estamos Zico perdendo um em jogo, 86. estamos em dificuldade com um empate que vai levar para um pênalti com uma seleção inferior à nossa. Essa é uma leitura minha, pelo menos, para a utilização do Neymar numa Copa do Mundo. Porque é isso, é um jogador altamente definidor, altamente frio para colocar essa bola para dentro, bola parada muito boa e ainda um cara que pode gerar desconfiança e dúvida na defesa, no sistema defensivo do adversário, né? O cara chegou, entrou o Neymar 15 minutos. Você mexe um pouquinho com o emocional do adversário. Eu acho que só nesse tipo de cenário hoje eu vejo o Neymar
E acredito que ele ainda tenha tempo para conseguir entregar esses 20 minutos em alto rendimento. Mas, do jeito que está, para 90 minutos eu acho muito difícil ele ser titular da seleção brasileira, ser convocado para entregar estando no nível dos outros. Isso aí, se for esse tipo de pensamento, é impossível. Você concorda com o que foi dito? E para você, Neymar deve ser convocado ou não para a seleção? Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia exclusiva do mundo da bola. Tamo junto e até o próximo vídeo.